Boa noite, sejam todos e todas bem-vindas a esse segundo dia de workshop ali Constelar. Tá todo mundo bem? Todo mundo me escutando? Não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo, Eugênia? Sim, Aqui eu estou, Elisângela. tá ouvindo, querida Crisley? Aqui tá tudo bem, tá? Deve Aqui ser também. alguma coisa no seu microfone, Eugênia. Boa noite, Alexandra. Boa Boa noite a noite, todos. Marcos. Sempre presente, Marcos. Que alegria a tua presença aqui. Obrigado. Então tá, então vamos começar, não é, gente? Para a gente poder trazer esse tema, complementar o tema de ontem, né? O tema que a gente trouxe ontem foi sentimentos de abandono. A gente viu os três movimentos do sentimento de abandono, quando a pessoa se sente abandonada, quando ela é dada, né, pelo portal de vida dela, pai e mãe, ou quando a mãe morre no parto, existe um sentimento de abandono, ou quando você sente que você não comunga mais com o padrão do sistema do qual você nasceu. Então você também de alguma forma se sente meio que abandonado pelo sistema. A gente viu tudo isso ontem, né? E hoje, né? Hoje a gente vai trabalhar o amor que fica. E quando eu pensei nesse tema do amor que fica, eu pensei na força do que Bert Hellinger fez comigo, do que eu contei ontem para vocês, né? Da grande cura que o mestre Bert Hellinger fez comigo, quando ele foi lá na minha alma e ele disse: qual tua palavra de vida, Elisângela? Né? Qual tua palavra de vida? E lá naquele instante eu não soube responder. Quando aconteceu aquela cura em mim, depois eu fiquei imaginando, li muitos livros do Bert, fui buscar muitas outras teorias, como as teorias que o Bert complementa dentro da constelação, como o grito primal, como o psicodrama, os campos morfogenéticos do Hubert Sheldrake. Então eu fui caminhar dentro da teoria do Bert Hellinger. E dentro dessas teorias, aí também, né, eu estudei um pouquinho a física quântica, fui ver como o ser humano ele atua com essa força da física quântica. E hoje eu vou trazer uma teoria aqui para vocês que tem a ver com a teoria do Bert Hellinger, claro que eu estou aqui falando sobre as constelações familiares, e o tema é o amor que fica. Eu vou mostrar para vocês, nós vamos entrar na alma humana, na alma humana. Abram o coração de vocês agora, para a gente entrar na alma humana e saber como se dá o mecanismo desse amor que é escrito na nossa alma, que foi o que Bert Hellinger descobriu em mim, a palavra que estava escrita na minha alma. Que palavra era essa? Como o mestre Bert Hellinger descobriu de uma forma tão precisa aquela palavra? Você quer desistir, Elisângela, né? Então, eu vou trazer para vocês um mecanismo teórico de como isso se dá dentro da alma humana, para que a gente ou fique dentro de um amor que é cego e emaranhado, ou dentro de um amor que vai nos curar, que vai fazer nossa vida fluir. Então vamos lá, gente. Mais uma vez eu digo, né? Eu estou trazendo aqui vários assuntos. Se alguém quiser fazer alguma interrupção, pode fazer, não tem problema. Ou se quiser deixar para fazer as perguntas no final da minha exposição, tá tudo bem, certo? Então, automaticamente, tudo nessa vida, aqui nesse mundo, né, terreno, tem a dualidade, né? A gente vive no mundo da dualidade, do preto, do branco, do amor, do ódio, da raiva e tudo mais, né? Então, para falar de amor, eu tenho que falar de dor. É como se fosse um complemento. Então, eu vou trazer para vocês as duas teorias do amor, que é o amor visto por Bert Hellinger,
E é o que essa dor também vista dentro da visão das constelações familiares. Então, Bert Hellinger, ele é o mestre, ele é o teórico, ele é o filósofo da teoria do amor. Se você se debruçar em todos os livros do mestre Bert Hellinger, você só vai encontrar um tema, que se chama o amor. O amor nas relações humanas. Essa é a força da teoria da constelação familiar. Como se dá esse amor, né? Então, o amor, visto por Bert Hellinger, ele pode ser visto de duas maneiras. Ele pode ser encaminhado dentro... Lembra de ontem do workshop que eu falei do nosso corpo emocional e do nosso corpo físico? Então, dentro do nosso corpo emocional, o amor, né, automaticamente tudo aquilo que está no nosso corpo emocional vai atingir nosso corpo físico, psicossomatizando com saúde ou com doenças, ou se a gente vive bem dentro do nosso corpo emocional, a gente vai ter um corpo saudável. Então, o amor, para Bert Hellinger, ele pode ter dois caminhos. Ele pode ser um amor que ele chama de amor cego e emaranhado, e um outro amor que é um amor que traz à luz a consciência. Com certeza vocês já me escutaram falar muito sobre isso, principalmente a turma de formação em constelação familiar de Brasília e de Goiânia, né? Se tiver alguém aqui. E o pessoal também da Inglaterra, a formação da Inglaterra. Então, esse amor que Bert descobriu, que é o que pulsa no nosso coração. Porque o ser humano, ele tem o desejo mais profundo da vida dele, é ser amado e amar. E isso tá aqui, ó, no nosso coração, não tá no nosso cérebro, é no nosso coração. É aí onde começa a física quântica. A física quântica começa no nosso coração. É o pulsar dos nossos desejos, né? Então, Bert, ele viu que o amor pode ser encaminhado por duas formas. Ou o amor cego e emaranhado, ou o amor que traz à luz a consciência. Esse amor que é cego e emaranhado, gente, é um amor que o nosso corpo, ele tá com duas forças. Com duas forças opostas, dilacerando a nossa alma. É duas forças puxando uma para um lado e outra para o outro. A primeira força é a força da vida, que nos puxa para frente. Por que a vida puxa a gente para frente? Porque nós viemos transcender a nossa alma aqui. Lembra de ontem que eu falei que nós somos seres espirituais e estamos vivendo uma experiência humana? Então a vida, ela vai puxar você. Ela vai dizer, você vai ter que caminhar. Doente, saudável, com dinheiro, sem dinheiro, seja lá o que for, você vai vir. Porque o teu caminho é certo, a tua caminhada é certa aqui. Então, esse amor que puxa a gente para frente, essa força que puxa a gente para frente, é a força da própria existência, da própria vida, que vai dizer, olha, Elisângela, você vai ter que caminhar, você vai ter que vir, garota. Não tem como ser diferente. E aí, sim, aí dentro dessa força da existência está a nossa alma, com todos os nossos desejos, com sonhos de realizar, de casar, de fazer uma festa, de fazer um retiro, do sonho que cada um de nós tivermos, de ter uma casa, de comprar uma sandália havaiana, seja lá o que for, que sonho é o teu, né? Então a vida vai puxar. Por isso que quando a gente está muito ruim, a gente tem a tendência de dizer, eu vou sair desse buraco aqui onde eu estou. Por quê? Por causa dessa primeira força. Uma outra força dentro desse amor cego e emaranhado é como se fosse um elástico, eu chamo de elástico invisível, amarrado na nossa cintura. Esse elástico, gente, puxa a gente para trás. E aí fica um campo de força. Ora a existência puxa a gente para frente e ora esse elástico puxa a gente para trás. Aí você pode me perguntar, Elisângela, e o que é que tem lá atrás para esse elástico me puxar tanto? Tem a nossa família, o nosso sistema.
É o que Bert Helling descobriu de memória sistêmica familiar. Então, por isso que a constelação é constelação sistêmica familiar, porque nós somos frutos de um sistema. E esse sistema, travou um pouco, gente, voltou? E esse sistema, gente, é o padrão, a ideia filosófica que a família da gente montou. Então, tudo o que acontecer, Bert Helling, juntamente com Hubert Sheldrake, descobriu que até 7 gerações para trás, a gente pode ser puxada por esse elástico invisível e estar emaranhada, é o que vocês escutam muito falar, emaranhado com a memória sistêmica familiar. E o que é que contém na memória sistêmica familiar? Tudo o que foi de relações humanas. Tudo. Então você imagine pai, sua mãe, seu pai, a mãe e o pai do seu pai, a mãe da sua mãe, a mãe e o pai da sua mãe. E assim vai. É muita gente para trás. Então, essa memória sistêmica familiar eu chamo como se fosse uma caixa preta do avião. Se o avião cair, vai estar lá todos os últimos fatos acontecidos e as pessoas vão desvendar aquele mistério. E assim somos nós. Nós contemos dentro da gente, geneticamente, todas as informações do que aconteceu nas relações do nosso sistema. O que é que vai ficar com mais ênfase? Tudo que foi excluído do sistema. Traições, abandonos, suicídios, assassinatos, afogamentos, dívidas, muitas dívidas financeiras, o que mais? Deixa eu ver, abortos, muitos abortos fica um emaranhamento de pessoas que devem muito e não conseguem pagar suas dívidas. Aqui a gente não julga se o aborto foi provocado ou não, o aborto em si, tá? Então, tudo que foi excluído, negligenciado, abandonado, dado, fica gravado com mais ênfase nessa memória sistêmica familiar. Por que, Elisângela? Porque o sistema, ele vai gerar uma dívida para o próprio sistema. É como se o seu bisavô tivesse ido lá na padaria, na época dele, pediu para o dono da padaria: moço, me venda 10 reais de pães, eu venho aqui amanhã pagar. E ele passou o tempo, ele foi lá e não pagou os 10 reais. Aí o filho dele também não pagou, também porque não sabia, porque não importa se você sabe o que aconteceu no teu sistema ou não, a memória, ela é viva. O filho dele não sabia, quando chegou no bisneto dele, o bisneto colocou uma padaria. E veio uma pessoa lá e pediu para comprar, ao invés de 10 reais de pão, comprar 1.000 reais de pães. E nunca que pagou. Então, quem foi que pagou a dívida do bisavô? O bisneto. Então, existe uma força energética quando se gera uma dívida dentro de um sistema para que alguém pague. Então, é por isso que o Bert chama isso de um amor cego e emaranhado. Porque independente se a gente sabe ou não do que aconteceu nas relações humanas dos nossos antepassados, alguém vai pagar a dívida. Alguém vai pagar. Até que surja um e diga: não fui eu. Eu não vou pagar. Eu sinto muito pelo meu bisavô não ter pago os 10 reais de pães. Mas eu não sei qual a necessidade dele, mas tenho nada a ver com isso, sinto muito, mas eu não pago. A força da cura é essa. Aí é que vai diferenciar do amor o amor que cura vem dizer isso. Vovó, não fui eu, vovó, que perdi o marido nem 2 filhos. Eu sinto muito, Bisa. Foi você.
Eu estou livre, eu estou viva. Me abençoe para eu continuar. Não fui eu não vou pagar esse destino. Já está pago. A grande diferença que as pessoas se emaranham é o porquê? Porque elas querem, por um amor cego e emaranhado, pagar a dívida da família. Sem nem saber do que é constelação familiar, do que é nada. Elas apenas sentem uma pressão, como se fosse uma panela de pressão mesmo, para pagar, certo? É aí onde Bert Helling deu, como se diz, eu digo sempre que o Bert foi um grande avatar humano, porque ele deixou um legado para a humanidade. A humanidade ainda vai descobrir a teoria da constelação familiar. Então essa força dessa teoria desse avatar, ele tá ampliando a cada vez mais, né? Hoje mesmo eu recebi um testemunho no WhatsApp, uma pessoa que participou do workshop de Elisângela. Eu não tinha nunca escutado falar de constelação. Gente, olha como a constelação ainda é nova, né? Como ainda tem gente que não conhece a teoria, e isso é bom porque a gente está podendo levar cada vez mais. Então essa pressão, gente, é a mesma pressão como a força gravitacional. Alguém aqui sente a força gravitacional deixando a gente em pé? Não, né? Mas a gente só fica em pé por conta da força da gravidade. Se você for lá para um prédio e pular, você vai saber que a força da gravidade não vai te sustentar. Então ela existe, é invisível, mas ela existe. Assim é a memória sistêmica familiar. Ela existe, é invisível e ela força de forma, vamos dizer assim, de forma pressionada para que alguém pague a dívida do sistema. Aí alguém poderia me perguntar assim: Elisângela, isso é justo, Elisângela? O meu bisavô matou o vizinho. Aí eu tô com o meu filho aqui sendo preso o tempo inteiro. Isso é justo? Né? Se é justo ou não, a gente não pode trazer essa força do ponto, se é justo ou não. O que é fato é que existe a memória sistêmica. E é através da constelação que a gente vai ir para o outro amor. Para o amor que cura. Esse amor que cura é o amor que faz fluir. É o amor que você vai dizer: não fui eu. Não fui eu não vou pagar, eu sinto muito. Mas você tem que dizer isso com amor. Porque se você diz isso com rebeldia, com arrogância, com pressão, dizendo que quer sair desse sistema, que esse sistema não vale nada, que essa mãe não vale nada, que esse pai abandonou, é ausente, aí você se emaranha também, porque ao mesmo tempo que você está com a pressão sistêmica de uma memória de uma bisavó, você está excluindo o teu próprio sistema que você nasceu. Então é por isso que às vezes as pessoas ficam mais emaranhadas. Mas o amor que faz fluir é o amor que diz: eu devolvo para vocês o destino difícil, a morte, o suicídio, o abandono, qualquer coisa que seja, né? Há 2 anos e 3 meses atrás eu perdi uma irmã, né? A gente diz perdeu humanamente falando, né? Mas minha irmã foi para o outro plano e eu pensava que eu não iria conseguir me aprumar depois disso, mas ao contrário, né? Eu vi uma força dela do outro lado nos ajudando aqui a continuar. Então, a gente passa por dores. Aí é onde agora eu quero entrar nessa outra parte. Então, esse amor que o Bert descobriu é esses dois: o amor cego e emaranhado e o amor que traz à luz a consciência, o amor de cura. É o amor que devolve, que deixa com os antepassados o que foi deles, o que foi possível ser, né? Que foi possível. Se teve uma avó que passou a vida inteira
não casou de novo para poder o ex-marido sustentar, foi o melhor que ela decidiu. Mas você pode dizer, mas para mim não, vó, a solidão não vai dar mais. Tá no limite a solidão. Então eu vou com me abençoe se eu continuar. Me abençoe. Então, o outro lado desse amor que nos faz, que eu vou chegar nessa frase, o amor que fica, o outro oposto desse amor é a dor. A dor, eu coloquei o nome dor, poderia ser ódio, mas eu achei a palavra ódio muito pesada, então eu coloquei dor. Então vamos entender o que é a dor humana, como essa dor se constrói dentro da nossa psique, dentro do nosso corpo emocional, até chegar na dor física mesmo de doenças, né? O ser humano, eu sempre digo que o nosso cérebro, nas minhas formações, eu sempre digo para as pessoas, num curso que eu tenho de supervisão e constelação com bonecos, o nosso cérebro, gente, ele é feito de cenas e palavras. Bert, ele construiu um pouco, ele não trouxe em livros essa teoria, mas quem adentrou a ler os livros do Bert, como ele adentrou também no psicodrama do Moreno, a gente vê esse viés. Então, o cérebro humano, ele é feito de cenas e palavras. Vamos trabalhar aqui nessa coisa mais simples, tá? Nessa teoria mais simples. Então, cenas e palavras. Vamos imaginar que é só isso. Só existe dentro da nossa cabeça, consciente e inconsciente, cenas e palavras. É por isso que novela no Brasil dá tão certo. Por quê? Porque a novela ela tem cenas e palavras, aí fecha o capítulo e você aguarda as cenas dos próximos capítulos. Assim também é no nosso cérebro. Funciona dessa mesma forma. Então, Elisângela, como é que essas cenas entram para dentro da gente? Essas cenas, gente, elas entram através das nossas percepções. Quais são as percepções que nós temos? Visão, audição, paladar, olfato e o maior campo de percepção que nós temos, a nossa pele, certo? É por isso que um trauma de um abuso sexual, ele é mais difícil de curar, ele demora um pouquinho mais, porque doeu na pele, no corpo, né? Então, as nossas cenas vão entrar através dessas percepções. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem como é que uma cena entra dentro do nosso inconsciente. Então, vamos lá. Você imagine que uma criança de 7 anos está jantando na sala. E ela tá lá comendo a sopinha dela e o pai e a mãe estão no sofá. E o pai começa a bater na mãe, brigarem e começa a bater na mãe. Essa criança ela não vai levantar os olhos porque ela vai ter medo. Então ela começa a comer, mas escuta com os ouvidos o pai bater na mãe e a mãe chorando. E isso vai lá, se resolve e ela termina a sopa dela. Naquele instante que o ouvido dela captou a dor, ela formou uma cena no cérebro dela. Essa cena, automaticamente, ela formulou um conceito de vida. Qual foi o conceito que ela formulou? Homens são agressivos, mulheres submissas. Eu estou trazendo um conceito bem curto, né? Então, ela construiu, aos 7 anos, vamos dizer que essa criança é uma menina, ela construiu que os homens são violentos e as mulheres são submissas. Ela escreveu, ao mesmo tempo que ela ouviu que a cena entrou, que a criança tem uma mente muito fértil, lúdica, quando ela constrói essa cena dentro dela, ela escreve, é o que eu chamo de escrever com a caneta da vida, ela escreve na alma dela o conceito de homem e de mulher. E foi isso que Bert Hellinger descobriu na minha alma, a palavra da minha alma.
Então ela escreveu lá na alma dela aos 7 anos de idade: homens são agressivos. Ela construiu uma dor, certo? Ela construiu uma dor dentro dela. Quando ela vai crescendo, automaticamente a força da vida, lembra da primeira força que eu disse da vida? Ela vai querer ter sonhos, vai querer realizar sonhos na vida dela. De repente, ela começa a crescer, as brigas, de repente, com a mãe e o pai se agravaram um pouco mais, e depois de um certo tempo, chegou até a se separar. E agora, vamos imaginar que ela não vive mais com o pai, vive só com a mãe, já é grande, já saiu de casa, e tem o sonho de casar. Estão entendendo, gente? Então, ela construiu o quê? Ela construiu lá na alma dela a primeira frase: o amor que fica primeiro foi esse. O amor da dor. O amor de dizer que os homens são agressivos com as mulheres. Então ela cresce. Quando ela cresce, dependendo da alma da pessoa, ela pode ter uma alma extremamente empoderada e ela dizer assim: mamãe, fique tranquila, mamãe. Eu vou me vingar dos homens pela senhora, já que a senhora não reagiu ao papai. Porque também ela vai fazer uma promessa para a mãe dela: eu vou me vingar. Eu lembro, quando eu era pequena, isso tudo é inconsciente, gente. Quando eu era pequena, eu lembro que o papai batia na mamãe. Então, quando eu crescer, que eu for grande, mulher, os homens vão ver comigo, eu vou me vingar. Então, ela cresceu e fez isso. Dependendo do empoderamento da alma, ela pode o quê? Atrair um homem igual ao pai dela. Ou ela pode atrair um homem que ela mande no homem e até ela chegue a ser agressiva com o homem para se vingar. Então, o que é que ficou dentro dessa pessoa? O maior desejo em que a vida flua, que a vida dê certo, que ela arranje um homem diferente do pai. Isso é um desejo cognitivo dela. Mas o desejo da alma dela, que ela escreveu com a dor da percepção do que ela escutou quando criança, é diferente. E aí se cria outras duas forças. A força maior é a força da alma. Porque ela cognitivamente ela vai dizer: eu quero um homem que seja amoroso, eu quero um homem bondoso, eu quero um homem assim, diferente do meu pai. Eu vou só caso se for um homem diferente do meu pai. E energeticamente ela pulsa física, né? Em termos de física quântica, ela pulsa e atrai um homem igual a ela. Por que ela fez isso? Porque a alma dela estava escrito na alma dela: os homens são agressivos. E dependendo da alma dessa pessoa, como eu já falei, ela se torna submissa a esse homem, ou ela vai se tornar uma mulher que ela vai mandar nos homens. Ou, se ela for para um caminho de curas, de curar essa frase que estava lá desde os 7 anos, ela vai encontrar um equilíbrio para tudo isso, certo? Então, a dor, gente, ela vai sendo construída dentro da gente através das cenas que a gente vai vivenciando com o nosso sistema. Todas as dores vão ser construídas assim. E dentro das dores, automaticamente, que forma a cena, a gente constrói as frases dentro da nossa alma. Frases, promessas para a gente mesmo. De que de repente você viu que sua mãe era uma pessoa muito triste, deprimida, e você, quando criança, você olhou para sua mãe sentada no sofá, cabisbaixa, triste, e lá, pequenininha, você falou: mamãe, antes eu fique triste primeiro do que a senhora. Então essa também é uma frase que você escreve na sua alma através de uma cena que você viu sua mãe triste, né? Às vezes também outras frases e cenas que a gente vê que a mãe da gente
ficou muito doente, o tempo todo doente, né? E você tem muito dó dela não conseguir, a mãe ou o pai, né? E você vai lá e promete, quando criança. A maioria das nossas frases é quando criança. E você promete, mamãe, eu adoecerei primeiro do que a senhora. Porque quando você promete isso, você vai adoecer de fato. Porque quem rege o ser humano não é o cognitivo, é o emocional. Então, se você promete na sua alma que você vai adoecer primeiro do que sua mãe, quando você adoecer, você arranjar uma pneumonia, uma úlcera e sair arranjando doenças e mais doenças, você vai dar trabalho para quem? Para sua mãe. E sua mãe tendo trabalho em cuidar de você, ela não vai ter tempo de morrer. Então, isso são engrenagens psíquicas, inconscientes, emocionais e cognitivas que o ser humano ele força dentro do sistema para permanecer um sistema vivo. Acima de tudo, esses movimentos não são movimentos que a pessoa faz por maldade, né? São movimentos que a pessoa vai tentar salvar o sistema. Isso tudo é amor. É um amor isso. Só que é um amor cego e emaranhado. Então essa dor, ela está atrelada com o que a gente vivencia no nosso sistema. E é claro que aí, gente, também entra o que a gente chama de criança interior, né? A criança ferida, que muita gente às vezes escuta falar em crianças feridas. Porque a maioria das nossas dores está lá, na nossa infância. E a gente vai crescendo e não vai conversando com essa criança que teve que se adaptar a alguma coisa dentro do sistema para poder sobreviver. E a partir desse movimento, torna-se o adulto com emaranhamentos. O adulto que ele joga a dor dele como um movimento de vitimismo para poder não fluir, para poder se adaptar e ficar naquela condição que ele permaneceu e já se adaptou, né? Porque do mesmo jeito que as pessoas se acostumam em ir para um restaurante bom, pedir uma boa alimentação, tomar um café mais gostoso, ter um sabor diferente de uma pizza e tudo mais, nós também nos acostumamos, gente, com as dores, com a escassez, com a falta de amor, né? Então, trazendo essas duas teorias para vocês, tanto do amor quanto da dor, o que eu quero passar para vocês, e espero estar conseguindo, é que o verdadeiro amor que fica e que realiza, pelo menos enquanto a gente não se cura, é o amor da dor que está escrito na nossa alma. É aquilo que você prometeu quando criança, a mamãe e ao papai, de curar, de salvar o sistema. E é por isso que essa frase escrita na alma, ela trunca a vida adulta agora da gente. Porque o que está pulsando quanticamente não é o desejo cognitivo de ir mais na vida, de ter uma vida plena, de casar, de engravidar, de ter um bom emprego. Isso é só uma parte, é 50% do que está pulsando. Os outros 50% que está pulsando é a promessa que está escrita na alma. De dizer, mamãe, eu morro por você. Papai, eu adoeço no teu lugar. Vovô, eu me afogo também, igual a você. Tio, eu entro em falência por você também, né? Então, os padrões que tem de comportamentos dentro do sistema vai forçar os membros do sistema a atuarem exatamente daquela forma. E esse outro 50% que vai fazer você dizer, poxa, eu não sei porque eu não consigo sair daqui. Eu consigo um emprego, mas um emprego de R$2.000.
Eu preciso de 10 mil para viver, eu não consigo chegar a 10 mil. Por que eu não consigo chegar a 10 mil? Porque você só está, vou falar assim, você só está viva 50%. Ou vivo, né? Os outros 50% está sendo puxado pelo cordão invisível sistêmico, e dizendo assim: pare, pague, fique, não ande. Não é uma maldade do sistema, é uma pressão de dívidas geradas, certo? É uma pressão de dívidas gerada. Então, por isso que as pessoas não conseguem ir mais, porque 50% delas, elas estão planejando cognitivamente o que elas querem da vida. Eu quero um emprego, eu quero um carro, eu quero um namorado, eu quero uma viagem, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Cognitivamente. Agora, quando elas vão para a alma dela, que é os outros 50%, tá lá dentro da alma. Homem é perigoso. Mulher tem que ser macho. Mulher tem que ser independente de marido. Engravidar é perigoso. Você pode morrer. Então, os outros 50 tá dentro da força das relações que aconteceram no teu sistema familiar. E aí você trunca. É o que a gente chama de emaranhamento. É um nó, um novelo que foi dado um nozinho mesmo, um emaranhamento. Certo? E qual o movimento maior para que a gente possa, Elisângela, curar tudo isso? E fazer com que o amor fique, o amor verdadeiro, o amor pleno dentro da gente. O primeiro passo que a gente precisa fazer é a gente deixar de olhar 50% para trás. E quando eu digo para trás, gente, não é avó, é mãe e pai, tá? É deixar de olhar para trás. Para quê? Para que você já tem 50% planejado dentro de você do que você quer ir. Você quer fluir na vida. Só que os outros 50 é como se tivesse assim, ó. Você quer ir para frente, os outros 50 indo para trás. Aí você não está energeticamente 100% conectada ao teu coração, pulsando na tua existência. E você fica uma vida pela metade. Então, o primeiro passo é dizer mamãe e papai. Esse destino dioido é de vocês, não meu. Eu sinto muito. E principalmente quando a gente já é adulto, a gente vai ter que compreender. Foi assim, teve que ser assim, né? Então é deixar com eles o destino deles, de amor, de traições, do que foi possível, gente, do que foi possível, porque nenhum casal entra para uma história já planejando assim, não, eu vou paquerar com aquela mulher, com aquele homem. Depois que a gente casar, eu acho que eu vou ficar traindo aquele homem. Eu acho que isso vai ser legal para minha vida. Ninguém para fazer isso. As coisas vão acontecendo devido às relações, às dores que ficam truncadas dentro do nosso coração e a gente não vai se resolvendo. E aí a gente toma caminhos de salvação, né? Vamos dizer assim, caminhos para a pessoa até não enlouquecer psiquicamente. Então, deixar com os nossos pais, deixar com eles, deixar de olhar para trás, é o primeiro passo para você poder unir 50% e 50% para um coração apenas. O seu coração, que é o mais importante de todos. Porque o seu coração, ele contém a tua existência. É o sangue que pulsa no teu coração, contém a tua existência. A partícula divina de Deus está dentro do teu coração. E se você está viva, se você está vivo agora,
Você é o sonho dos teus antepassados, é o que Bert Helling chama. Porque um dia alguém sonhou, né? Nossa, eu quero ter uma neta. Quero ter uma neta, eu quero ter uma casa grande que venha meus netos, meus bisnetos. A avó sonhou lá com isso. A avó da gente sonhou com isso. Ela teve a mãe da gente realizou esse sonho de dar netos a ela. Só que nem tudo que a gente planeja acontece do jeito que a gente pensa, né? Gente, tá acontecendo... Ah, tá, tudo bem. Então, nem tudo que a gente planeja acontece exatamente daquele jeito, né? Então, a força é deixar com eles para que os seus 50% venha se conectar com os outros 50% da tua existência e aí forme o seu coração. E esse coração vai entrar em conexão com o que nós conversamos ontem, com a consciência suprema maior de Deus, ou da vida, ou da existência, seja lá com que você se conecte espiritualmente, né? Então, se você estar vivo, é porque alguém planejou a tua vida, a tua vinda para cá. E essa é a força. E um segundo passo para que quando a gente deixe de olhar para trás e olhe para o nosso coração, o segundo passo é dar honra à história da nossa família, do jeito que foi. Dá honra. Porque o que faz a gente não dar a honra são os julgamentos. Os julgamentos e as condenações. A mamãe teve muitos namorados. O papai nunca chegou perto de mim, nunca foi me buscar na escola, nunca lembrou do meu aniversário, meu pai é alcoólatra, a minha mãe, ela traía meu pai, eu vi ela traindo, tarará, 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 as historinhas que a gente sabe que são reais. Mas se faz necessário a gente permitir o nosso olhar, um olhar comum para nossa mãe e para o nosso pai. E Bert nos chama muito a atenção sobre isso, o olhar comum da mulher que a nossa mãe é e o olhar comum do pai, do homem comum que o nosso pai é. O que é o homem e a mulher comum que o Bert sempre fala? É que eles são humanos, igual a você. Na nossa psique, gente, a gente traz um arquétipo de pai e mãe como a Sagrada Família, né? De Jesus, com Maria, José, que Maria foi santa, é santa. Eu estou falando de arquétipos, não estou entrando em campos religiosos. Então, a gente tem esses arquétipos inconscientes. Então, para a gente... inconscientemente, no grande inconsciente coletivo que o Jung desenvolveu, né, criou, falou, a gente tem o desejo que a nossa mãe seja santa, que o nosso pai seja santo, o homem perfeito e a mulher perfeita. E eles são. E Bert Helling diz que eles são. O nosso pai e a nossa mãe são os perfeitos. Você sabe por que eles são os perfeitos? Porque eles nos deram a vida. Eles são os portais de vida. Você só existe porque teve pai e mãe. Que, independente da forma que eles se juntaram para namorar, você estava tão pronta espiritualmente que você veio. Tá? Você estava muito pronta. Vamos imaginar que seu pai, uma vez eu constelei uma pessoa, eu sempre conto essa constelação. Eu constelei uma pessoa que ela estava num barzinho e tinha um monte de caminhoneiro lá. E ela começou a paquerar com o caminhoneiro. E foi lá para a bulé do caminhão e namoraram. 30 dias depois ela estava grávida. E ela não pegou telefone de caminhoneiro, não pegou nome, não pegou foi nada. Só que ela morava com os pais dela e essa criança nasceu, os pais adoraram porque queriam um neto mesmo. E o menino, quando cresceu, sem saber nada dessa história, ele decidiu ser o quê? Caminhoneiro. E ela veio constelar
a revolta, porque ela tinha dado tudo de bom para essa criança, para estudos, natação, xadrez, tinha dado tudo de bom. E o menino tinha sido caminhoneiro. E eu falei para ela, né? Ele está honrando o pai dele. O portal de vida que é o pai dele, né? Então, não importa se a gente sabe ou não as nossas histórias. O inconsciente, a nossa alma, ela sabe tudo. Tudo mesmo. Então, gente, fixar no nosso coração, deixar de olhar para trás, conectar o nosso coração, dentro desse coração, conectarmos a nossa essência. A alma não nega a origem, é verdade. Conectarmos a nossa essência divina, a grande consciência do universo que sustenta a vida, a gente cria aí uma força quântica pulsionada para a evolução. Uma força quântica pulsionada para a evolução. E a partir daí você pode tudo o que você quiser. Tudo mesmo. Você pode realizar, você pode dizer, eu vou passar 2 meses na Europa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você vai ancorar essa força, porque agora você está concentrada 100% no seu coração. Elisângela, mas isso não é egoísmo, não? Sim, também. Mas não é o egoísmo de pisar, de conseguir uma coisa e pisar em alguém. É o sentimento de dizer, agora é minha vez. Agora é o meu momento. Se o nome disso é egoísmo, tudo bem. Talvez a palavra egoísmo seja usada de forma muito pejorativa, né? Mas é importante você estar concentrada 100% em você para que a sua vida flua. E aí sim, aí o amor fica. O amor fica ao nosso lado. Eu não estou falando aqui apenas de amor de um homem ou de uma mulher. O amor, a essência que nós somos. Porque nós somos o amor. A nossa essência é amor. Então, quando esse amor que está no nosso coração diz, eu me amo, aí tudo vem e fica. Fica dinheiro, fica marido, fica mulher, fica emprego, fica amigos, vai ficando. Fica dinheiro no banco sobrando, sobra um pouco mais, você aplica o dinheiro e a coisa vai ficando, né? É lógico, gente, que claro que um momento ou outro você pode ter uma perda, perder alguma coisa, uma situação ou outra. Mas na maioria das vezes as coisas vêm para ficar. Porque você está concentrada no seu coração. E dentro dessa força que vem para ficar, você também deu honra a quem? A seu pai e a sua mãe. Com o que eles puderam ser. O homem e a mulher comum que eles puderam ser. Se criaram ou não, se deram amor ou não. Eles deram a vida e isso é o suficiente. Muitas vezes a nossa evolução vem apenas de receber do nosso pai, da nossa mãe, apenas a vida. E a nossa evolução vem em outros caminhos, com outras pessoas, com outros lugares, com outras dores, com outras situações. Então é também, ao mesmo tempo, esse amor que vem para ficar é também um amor que está ressignificando tudo. As cenas, os gritos, os maus tratos, o abuso sexual, a falência do pai, o suicídio do pai, a doença da mãe. Eu estou falando aqui das histórias que a vida tem, gente, né? Então, o ressignificar dessa história faz você colocar dentro de você a honra e a gratidão à mãe e o pai, que são o portal de vida da tua existência. Eles foram escolhidos pela força maior que rege o universo. E disseram assim, é aqueles 2 ali, ó, que vai trazer a Elisângela. Só dá para ser aqueles 2 ali. Né? Você aceita, Elisângela, vir com aquele pai, com aquela mãe biológico?
Tá, vamos, eu aceito. Eu aceito que eu tenho que evoluir com o que eu vou passar com eles. E eu vim. Então, ser grato ao portal de vida e depois você se assumir. Assumir a força da tua evolução espiritual com tudo que a gente passa aqui debaixo desse sol. Aqui dentro dessa terra, né? Que é um momento tão curto, gente. A gente pensa que a gente vive 100 anos. Nossa, vivi 100 anos de vida, né? É tudo tão rápido que a gente às vezes nem percebe. Então a gente tem que aproveitar, porque a vida é agora. A vida está acontecendo exatamente agora. E ressignificar essas cenas é ressignificar a dor, é ressignificar e dizer: você me ensinou através dessa dor. Eu agora posso agir de forma diferente, porque eu já sei que aquele caminho ali não é legal. Então eu vou pelo outro caminho, papai. E vou sem você. Eu vou agora sem você, meu pai. Você me deu a vida, valeu. Mas amigavelmente eu fico distante. Amigavelmente. E sem culpa. Certo? É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Na verdade, Elisângela, a gente precisa, desculpa, a gente precisa ruminar essas informações todas, né? É muita informação. Oh, meu Deus. Mas são coisas assim que trazem uma lógica, eu não sei, parece que quando a gente ouve, abre um olhar, abre uma visão, assim, para uma questão. Gente, como é que ninguém pensou nisso antes? Não, né? é verdade. Como é que a gente não raciocinou, não viveu essa experiência antes, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que usar... Essa Crisley, isso que você falou é o que eu acho mais mágico dentro da constelação. Porque é filosofia, gente. É filosofia. Eu até agora abri algum campo de constelação aqui? Não. Mas mudou quanticamente o pensamento de vocês, não é? Então a constelação, ela inicia como filosofia de vida. Por isso que o Bert diz: eu sou um filósofo, eu gosto de pensar sobre a vida. E ele fez isso com muita sabedoria, com muita honra. Eu tenho muita honra ao Bert Hellinger, né? Então, muda a visão quântica da gente pensar. A teoria do Bert, quem adentra para estudar os livros dele, percebe isso nitidamente, que muda. Só em você escutar um vídeo, um assunto, abuso sexual, abortos, suicídios, assassinatos, você vai mudando a tua ideia de vida. E por que isso acontece? Porque a filosofia, ela vai direto na alma. A filosofia, ela vai para a alma. E na alma estão as nossas emoções. Mudando as emoções, o nosso corpo muda. As células do nosso corpo mudam. Elisângela, deixa eu fazer uma questão aqui para você. Quando você disse para gente os 50%, né? Quando você fez até a posição, o gesto com a mão e tal, que você fala assim, às vezes é uma coisa que está lá no meu bisavô, na minha avó, mas eu vou dizer, não é para eles que eu vou dizer para os meus pais. A história é de vocês. É isso, a gente se remete sempre a gente se remete aos pais, ou em alguma situação a gente se remete também àqueles antepassados mais distantes. Perfeita a sua pergunta. Olha, a gente vai se remeter à pessoa com quem a gente está emaranhada. Então, lembra do exemplo que eu dei ontem? Um rapaz que veio trabalhar sobre vícios,
que eu encaminhei a constelação dele com bonecos apenas na linhagem masculina, porque eu tava, vícios tem a ver com o masculino. Então eu fui me encaminhando com o masculino. Cheguei aonde? No avô dele. O avô dele tinha atravessado um rio e afogou-se e morreu. Então começou a criar um padrão de morte, de pessoa morrer para o outro. O pai dele ficou um homem muito triste. Não queria morrer pelo que aconteceu com o pai. Mas aí o filho foi e morreu no lugar do pai. E esse meu cliente também estava no padrão de morte. Então, aonde foi que eu fui primeiro a cura para ele? Para o avô. Porque começou lá, quando o avô se afogou. Vovô, eu sinto muito. Eu até usei assim com ele a frase assim: você foi lavado nas águas do amor, purificado. Sua morte foi purificada. Eu sinto muito. Então eu fui lá no avô dele. Ele entregou o destino para o avô. Eu deixo com você, triste, vovô. Mas eu vou fazer algo em sua homenagem. Eu vou fazer. Tanto é que sempre quem constela comigo, eu sempre peço... Eu faço um trabalho de programação neurolinguística e de simbologia, né? Por exemplo, para esse rapaz, eu pedi para ele plantar uma árvore para o irmão dele, que uma das maiores dores também foi a morte do irmão. Então, ele vai plantar uma árvore para o irmão dele, certo? E no caso do avô e do pai, que também tinha morrido, eu pedi para ele acender uma vela e cantar a oração de São Francisco. Os mortos gostam muito que a gente cante para poder liberar. Né? As almas dos mortos precisam ser liberadas para evoluir e a gente continuar aqui nessa caminhada debaixo desse sol. Então, Crisley, tem que ir direto lá. Primeiro, a constelação ela tem essa força dentro, porque como o Bert Hellinger ele trabalha com o psicodrama dentro da constelação, que é a teoria do Moreno, então ela tem a força de trazer o ancestral exato que você está emaranhado. Essa era uma outra questão, né, que eu ia colocar. Como que eu chego, né, no primeiro nó, né, lá no primeiro nozinho? Quem chega é a consteladora. Quem chega é a consteladora que vai olhar, vai pedir, você quer colocar, traga aí seu avô, traga sua avó, você quer colocar onde? Eu quero colocar aqui e tal. Isso tudo eu ensino no meu curso de constelações com bonecos. Então, quando a pessoa vai colocar, vai criar a cena. Essa cena, gente, ela foi retirada da onde? Direto do inconsciente da pessoa. É por isso que a constelação ela é tão precisa. Porque ela não tira aqui, ó. Você não chega assim para o constelador e diz assim: eu tô sentindo uma tristeza, mas eu não sei que tristeza é essa, porque todo dia eu fico me levantando e fico sem vontade de ir pro trabalho, eu fico querendo só dormir. Você cognitivamente a gente não sabe. Porque na consciência ficaram as cenas que deu pra gente conversar com elas, sabe? Assim, não dá pra enlouquecer. Eu vi que o papai bateu na mamãe, mas a mamãe revidou, depois eles pediram desculpa e tá tudo bem. Aí essas cenas estão aqui, a gente consegue se relacionar, evoluir. Mas as cenas maiores estão aqui atrás, ó, no inconsciente. E aí a constelação, ela é precisa. Eu digo a vocês porque eu trabalho apenas com a constelação. Ela é, Bert Hellinger, ele foi preciso. Ele traz a cena direto do inconsciente da pessoa e a gente vê quem é o ancestral que a pessoa está emaranhado. E isso eu acho incrível.